Muito bem, meus queridos. Quando eu falo em importância dos conceitos, aqueles que foram meus alunos, que são meus alunos, eles falam assim, mas de novo, professor, você vem falar? Pois é, porque conceito é algo muito complexo. Muitas vezes as pessoas confundem definição com conceito. Então, a definição, ela existe e deve ser muito bem trabalhada, muito bem explicada, porque nós definimos algo. Só que o conceito é muito mais profundo que a definição, porque a definição pode ser memorizada, a definição pode ser até identificada de várias formas, mas é o conceito que realmente fica na nossa mente, no nosso dia a dia. Por exemplo, se eu pedisse a vocês, aos irmãos, às irmãs, para me dizer o que é alimentar, o que é comida, ou o que é comer, alimentar, comida, comer. Nós somos capazes de fazer até uma redação de páginas e páginas falando sobre esses assuntos. Mas, mais do que isso, eu tenho certeza que todos nós temos o conceito do que é alimentação. Quando fala em alimentação, algumas pessoas já pensam em alguns pratos, se você estiver com fome, você já lembra daquele que você mais gosta, enfim, porque isso faz parte do nosso dia a dia, nós assimilamos, é um conceito. Se eu disser, por exemplo, me diga o que é uma cadeira, você também é capaz de dizer o que é uma cadeira, você é capaz de descrever tão bem uma cadeira, que mesmo que eu nunca tivesse visto uma cadeira na minha frente, assim que eu a vir, eu diria, nossa, isso deve ser aquele objeto que aquela irmã, aquele irmão disse, deve ser a cadeira. Pois bem, tudo isso é definição. Mas existem coisas mais profundas. Se eu pedisse para os irmãos aqui levantar a mão, e podem fazê-lo livremente, quem já sentiu azia aqui? Nossa, quanta gente já sentiu azia. E eu pergunto então às irmãs e aos irmãos, a Célia está rindo porque ela já conhece essa minha pergunta, não é? Eu pergunto aos irmãos e às irmãs, como é que você sabe que aquilo que você sentiu é azia? Ué, como é que você sabe? Quem é que te ensinou que aquilo é azia? É um sentimento que nós temos, que nós aprendemos sozinhos. Será que aquilo que você chama de azia é também o que eu chamo de azia? Será que a sua sensação física da azia é igual à minha? Provavelmente tem muita semelhança, porque quando alguém diz, toma um sal de frutaena, um sorrisal, sara, então vai ver que é azia mesmo, não é? Então, isso é um exemplo. Existem outros exemplos, dor, por exemplo. Claro, se eu pegar um médico aqui, um neurocirurgião, um neurocientista, um neurologista, ele vai me explicar muito bem o que é dor. Mas ele vai me explicar cientificamente, se eu nunca senti dor, vai ficar na mesma, porque eu não sei o que é dor. Tá certo? Então, veja que é muito importante que a gente tenha realmente esta noção, a diferença entre conceito e definição. Então, eu pergunto aos irmãos e às irmãs, o que é ou o que nós entendemos por alteridade, empatia, resiliência, altruísmo, amor, paixão, trabalho, serviço, fé? Veja, aqui nós temos várias palavras. Se nós as buscarmos no dicionário, certamente nós teremos lá textos que vão falar sobre, vão discorrer sobre os diferentes vocábulos que eu acabei de colocar. Mas mais do que aquele texto que nós temos lá no dicionário ou num livro, por exemplo, mais do que tudo isso, é o conceito de cada um destes quadrinhos, desses retângulos. Alteridade, empatia, resiliência, altruísmo, amor, paixão, trabalho, serviço, fé, por incrível que pareça, aqueles que não sabem, que não é o nosso caso, graças a Deus nós sabemos disso, a palavra de Deus tem resposta para todos estes conceitos. Veja que coisa importante. E Jesus é o maior exemplo. Jesus tinha alteridade, Jesus tinha empatia, Jesus era resiliente, Jesus era altruísta, Jesus é o próprio amor,
Jesus viveu e teve paixão. Ele trabalhou, ele serviu, e ele é o autor e consumador da fé. Veja, nós temos na figura de Jesus todos esses conceitos. Por isso que nós podemos aprender tudo isso nos identificando, nos mirando, buscando exatamente a pessoa de Jesus. Lendo os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas de Pedro, enfim, a palavra de Deus toda, desde Gênesis, porque a palavra de Deus é uma só. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quando nós falamos em alteridade, nós muitas vezes nos confundimos com empatia. Algumas pessoas falam, não, empatia é eu me colocar no lugar do outro. De certo modo, é mais ou menos isso. Alguém está com dor, alguém está desempregado, alguém está com desconforto físico, alguém está passando por um problema de relacionamento familiar. Então, eu acabo me identificando, me colocando no lugar do outro, tentando sentir o que o outro está sentindo. Mas, se eu nunca passei por aquilo, é muito difícil eu efetivamente sentir. Eu costumo dar um exemplo muito comum, nós estamos aqui no meio de adultos e eu posso falar livremente sobre isso. Nós temos, por exemplo, o médico ginecologista, ou o obstetra, ou parteiro, como se dizia antigamente, que conhece muito bem a medicina da mulher, todo o corpo da mulher, e ele é tão bom profissionalmente, que quando uma mulher vai parir, ele a orienta tão bem que ela sofre o mínimo possível. Então, eu diria, ele realmente tem empatia, porque ele não só conhece tudo aquilo cientificamente, como ele está tentando se colocar no lugar do outro. Mas ele nunca saberá o que é uma dor de parto, porque ele nunca sentiu, é um homem. Então, a alteridade é exatamente estar ali sentindo efetivamente. Então, Jesus é o exemplo da alteridade, porque ele realmente sentiu as nossas dores, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas faltas. Que coisa impressionante! Porque por mais que eu seja empático, eu não consigo saber o que é dor de dente se eu nunca tive dor de dente. Por mais que eu seja empático, eu tente entender que aquele meu irmão, minha irmã está sofrendo muito com aquela dor de dente, mas se eu nunca senti dor de dente, por mais que eu tente. E assim vai. E assim vai também com a resiliência. O que é a resiliência, né? Essa palavra que vem lá da engenharia de materiais. Eu também, que tenho a minha formação nessa área, eu sei que a resiliência é quando você tem uma acomodação de material, e nós usamos isso no nosso dia a dia, no nosso comportamento, nas nossas dificuldades. Quando nós, por exemplo, estamos passando por uma dificuldade e não conseguimos superá-la, nós nos adaptamos a ela. Isso é resiliência. Isso é nos ajeitarmos, nos adequarmos, tá certo? Então, é isso que nós precisamos entender. O altruísmo talvez fique mais fácil explicar para os irmãos, que é o contrário de egoísmo. Todos nós sabemos o que é egoísmo, não preciso explicar. Augusto Conte é que trouxe esse novo vocábulo, né, um neologismo na época, que hoje já se perpetuou. Altruísmo é o contrário de egoísmo. Então, aquele que não é egoísta, que quer tudo para si, mas é aquele que compartilha, é aquele que sabe dividir, repartir, sem dor no coração. Eu dou porque eu quero dar, me sinto bem em compartilhar os meus bens materiais, espirituais, sentimentais, enfim, eu gosto de compartilhar. Isto é altruísmo. E amor, né, que é uma palavra que está tão divulgada aí, que nós, na língua portuguesa, infelizmente, nós temos um único conceito, né, ligado a ele, mas que em outras línguas nós temos lá melhores explicações. Nós falamos do amor, para nós cristãos, o amor é o amor ágape, é o amor incondicional, é aquele amor que ocorre independentemente do outro me amar ou não. Eu amo independentemente de você me amar ou não. Eu amo porque amo. E diferente do amor filéu, por exemplo, que é a amizade, que às vezes acaba. Esse amor acaba, ou pode acabar, não é?
Ou o amor storgé, que é o amor fraternal, estou falando já da origem grega desses vocábulos, que é o amor que pode acabar, que é o amor entre irmãos. Ou o amor eros, que é a atração física que está, não é, sendo divulgado aí no mundo como sinônimo de amor. Fazer amor hoje é outra coisa. Então, tudo isso nós temos que entender e temos que assimilar mais do que memorizar. Paixão, por exemplo, é algo que pode ser passageiro. Paixão e amor não são a mesma coisa, tá certo? A paixão pode ocorrer e pode desaparecer. Se o amor é ágape, o amor nunca acaba. 1 Coríntios 13, todos nós já lemos muito bem isto. O contrário de amor não é ódio. O contrário de paixão é ódio, mas o contrário de amor não é ódio. Às vezes eu não amo, mas eu não odeio também. Não é porque eu não amo, é que eu estou odiando uma pessoa. Eu posso não amar porque eu nem conheço aquela pessoa, mas nem por isso eu a odeio. E aí o contrário do amor é o quê? É a indiferença. Quando eu sou indiferente, eu encontro uma pessoa, eu não posso dizer que eu a amo, é a primeira vez que eu a vejo. Mas também não estou dizendo que eu a odeio, porque eu também não a conheço. Agora, a paixão e ódio são antônimos. Quando você é apaixonado, tome bastante cuidado, porque se essa paixão acabar, ela pode se transformar em ódio. E isso é realmente terrível no nosso dia a dia. O trabalho e o serviço não são a mesma coisa. O trabalho almeja recompensa, o serviço não. O serviço é feito independentemente da recompensa. Quando eu trabalho, eu almejo a recompensa e isso não é pecado. Todo trabalhador é digno do seu salário, isso é bíblico. Tá certo? Então, nós quando trabalhamos, almejamos sim uma recompensa. Até no trabalho escolar, o aluno quer a sua nota. Tá certo? Isto é recompensa. Agora, o serviço não. Eu desempenho aquela função, e aí eu saio daqui, eu falo, está vendo que coisa feia? Eu fiz tudo isso e nem muito obrigado ele me deu. Pronto, você acabou de mostrar que você não serviu. Porque se você desejasse o muito obrigado, você queria já uma recompensa. Então, você não realizou um serviço, e sim um trabalho. Quando você serve, se alguém te abraçar e agradecer, isto é bem-vindo. Mas se ninguém disser nada, também fique tranquilo, porque você serviu. Você ali fez algo voluntário. E por fim, a fé. Por que eu deixei a fé? Porque realmente é a fé que nos move para tudo isso. Se nós temos fé no Senhor Jesus, todas essas coisas se acrescentam no nosso dia a dia. Então, meus irmãos e minhas irmãs, isto colocado, eu vou lembrar aos irmãos duas passagens bíblicas importantíssimas. A primeira é esta que está no Evangelho de Lucas, que o próprio Jesus mostrou naquela famosa experiência dos discípulos no caminho de Emaús. Veja lá o que Jesus disse àquelas pessoas que estavam ali, que tentaram até corrigir o próprio Jesus, dar informações ao próprio Jesus, quando ele disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus adverte aos nécios, aqueles que realmente estão aí atônitos. Existe uma palavra hoje em desuso, mas que nós podemos lembrá-la: o tolo, aquele desconhecedor, tá certo? Então, Jesus nos adverte. Por isso, cuidado quando nós ouvimos e sobre esses conceitos anteriores que foram colocados anteriormente. Precisamos discernir muito,
porque são muitas as versões que estão sendo dadas no nosso dia a dia. E isso não é só coisa de hoje, isto vem há milênios. Não é por acaso que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela é atemporal e intemporal também. Ela vale sempre e sempre valeu. Veja bem, ela vale sempre e sempre valeu, e ela está sempre atual. Eu não preciso fazer uma releitura da Bíblia para dizer que ela precisa ser reescrita, porque nós estamos numa outra realidade. Não, a palavra de Deus é essa. A aplicação é que pode ser adequada, e isto quem nos dá é o próprio Espírito Santo. Então, a orientação que a palavra de Deus nos dá, ela é de acordo com a vontade de Deus. Quis Deus que eu estivesse aqui hoje, junto com os meus irmãos. Isso já estava planejado. Eu é que não sabia, mas confirmei aqui, com o convite do nosso irmão pastor Knight. Tá certo? Então veja a importância que nós temos em não sermos nécios. Nós precisamos sempre estar vigilantes, porque são muitos os ventos de doutrinas que aparecem por aí, não só por meio de igrejas, por meio da própria ciência, por meio da própria imprensa, enfim, a literatura está aí. Agora, o apóstolo São Paulo nos conforta um pouco, né? Ele nos dá um alento. Calma, gente, não precisa ficar também desesperado. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Então, veja bem, vou dar um exemplo simples. Fumar é lícito? É lícito. Não é proibido fumar genericamente. Mas não me convém, então eu não fumo. Tá certo? Então, veja que esta inconveniência do cigarro passou a ser uma ação coletiva. Hoje existe uma lei restringindo locais onde você pode fumar ou não. Então, veja, já existe uma ação coletiva, porque percebeu-se que fumar, embora seja lícito, não convém. E como, graças a Deus, a maioria da população não é fumante, nós temos aí a tranquilidade de o fumante quiser sair, se retirar, ele vai e fuma na rua, fuma em casa, enfim. É um exemplo bem simples, tá certo? Então, por exemplo, será que eu posso ir de paletó e gravata na beira da praia? Claro que eu posso. Mas será que convém, principalmente no mês de janeiro, com 35 graus Celsius de temperatura? Tá certo? Agora, eu poderia chegar aqui hoje de maiô e camiseta regata? Até poderia, mas será que é conveniente, adequado? O que é que os irmãos e as irmãs diriam? Então, vocês estão percebendo o que é ser lícito e o que é conveniente? Então, diante de tudo isso, o apóstolo São Paulo, ele nos tranquiliza. E eu vou buscar ainda mais, porque o crente, ele tem que estar sempre vigilante, constante, vigilante, constante e diligente para com as causas de Deus. E veja, o apóstolo São Paulo fala isso aos coríntios. Sede vigilantes, permanecei firmes na fé. Aliás, isso é o encerramento das orientações que o próprio apóstolo dá ao povo, não é? Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. Esse é o amor ágape. Tá bem? Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos crentes dentro e fora da igreja, nós somos crentes dentro e fora de casa, nós somos crentes dentro e fora do nosso dia a dia profissional. Nós somos crentes sempre. Não é? Tem uma frase de Francisco de Assis que eu acho marcante para todo cristão, que diz o seguinte: pregue o tempo todo, se necessário, use palavras. Olha que força que tem essa frase. Quer dizer, a nossa pregação não é o belo discurso, não é o falar bonito, é também, mas é o meu dia a dia, é aquilo que os irmãos veem eu fazer, e aqueles que não são meus irmãos na fé também.
e encontre em mim algum diferencial. Esse sujeito é diferente. Por que será? Isto é pregação, meus irmãos. Tá certo? Então, por que eu vou buscar tudo isso? Porque nós estamos tratando de um caso. O caso se chama inclusão. O caso se chama igreja inclusiva. O caso se chama inclusão social. Toda vez que eu trato de um caso, eu preciso conhecer o caso. Não posso ir na onda do achismo ou na onda dos outros. Eu é que preciso conhecer, porque eu sou o responsável. Tá certo? Então, eu tenho um caso, eu preciso conhecê-lo. E aí, quais são os meus objetivos para enfrentar este caso? Eu estabeleço meus objetivos, que podem até ser revistos, por isso que nós chamamos isso de planejamento e replanejamento. Quando nós saímos de casa de manhã, nós temos que sair com um planejamento. Não precisa necessariamente estar listado no papel, é preferível que seja, mas se não o for, não se preocupem. A sua mente, graças a Deus, vai ser usada nesse momento também, ou nos diversos momentos durante o dia. Então, nós precisamos sair com um planejamento. O que é que eu farei durante o dia hoje? Porém, estamos sujeitos a intempéries, a imprevistos. E é possível que eu faça um replanejamento. Não é errado, o replanejamento também é importante. Mas eu tenho objetivos. Se eu não tiver os objetivos esclarecidos e estabelecidos, como é que eu vou planejar ou replanejar? Então, todo caso, ele tem que ser conhecido e estabelecidos os objetivos. E aí vem a ação. E aí nós vamos agir. Por isso, o nosso caso se chama inclusão. Vocês perceberam que para eu chegar na inclusão, eu tive que passar por uma série de conceitos? Não basta chegar aqui e falar, meus irmãos, minhas irmãs, olha, eu venho falar sobre inclusão, e inclusão é isso. Bom domingo, Deus abençoe e uma boa semana. Não é? Isso seria muito insípido e incipiente, ou seja, sem gosto e também inócuo, sem nada, sem sentido, vazio. Tá certo? Não. Por isso que eu disse no começo da nossa conversa, que mais que um título de uma palestra, é um tema que mereceria e merece um curso, com várias vertentes. Então, eu pergunto aos irmãos, a inclusão é lícita? Ela realmente convém? Bom, aí começam as outras perguntas. Que inclusão você está falando, Ítalo? Pois é, aí é que começam os problemas, porque nós precisamos saber exatamente o que é inclusão, o que é efetivamente inclusão. Olha lá, introdução e inserção podem ser sinônimos. O que é introduzir ou inserir? Integração é algo mais poderoso que inserção, mas inclusão é muito mais do que isso. Para eu ter uma inclusão, a inclusão é precedida da introdução ou inserção e da integração. Então, a inclusão é algo assim muito mais profundo, por isso que nós precisamos do conceito. Então, veja lá, meus irmãos e minhas irmãs, eu posso resumidamente dizer o seguinte, que introdução ou inserção, a introdução ou a inserção de certa pessoa num grupo social, ela ocorre quando a mesma simplesmente foi colocada no espaço ocupado pelo grupo, mas sem nenhuma interação social recíproca. Interação, entre, ação entre. Interação é uma ação entre duas coisas, duas pessoas, tá certo? Ou uma pessoa e uma coisa. Eu estou interagindo com esse púlpito por meio, né, do toque, do tato. É uma interação. Se alguém tem um perfume diferenciado que me chama a atenção,
eu estou interagindo com o meio aqui pelo olfato, estou interagindo pela visão, pela audição. Então, os sentidos me permitem uma interação. Mas eu estou falando da interação social, é a interação, é a ação entre eu e você. Se existe uma reciprocidade nessa interação, se aquilo que eu estou agindo com você, você responde para comigo. Então, se eu trouxer uma pessoa e a colocar aqui nesse templo, neste momento, e não disser nada a ninguém, ela simplesmente foi introduzida aqui. Ela foi colocada aqui dentro. Qual é a interação social recíproca que nós temos com essa pessoa? Nenhuma. Mas eu posso ter uma integração. Eu posso trazer um novo membro, ele passa pela classe de catecúmenos, é assim que vocês usam também como nós. Depois ele é orientado, é orientada. Se ele não é batizado, ele é batizado. Ou se ele já é batizado, ele vai para a sua profissão pública, profissão de fé. E aí ele integra o hall de membros da igreja. E agora ele passou a integrar a igreja. Bom, ele já não é mais aquela pessoa que estava sentada sozinha ali. Ele já agora integra. Mas ele ainda não tem amizade com as pessoas. Ele ainda, quando vê alguém, se sente constrangido. Será que eu falo bom dia, não falo, abraço, não abraço? Então, ele integra a membresia da igreja, porém, ainda não ocorre aquela interação social recíproca, não é, que nós entendemos como realmente em duplo sentido, né, do ir e vir. Agora, a inclusão de uma certa pessoa num grupo social, ela ocorre quando, depois de ser introduzida e integrada ao grupo, passa a interagir recíproca e plenamente no âmbito social com os demais componentes. Então, a inclusão agora pressupõe realmente uma interação plena. Então, eu tenho que tomar cuidado com o que é que eu estou incluindo, ou quem estou incluindo. A inclusão é lícita? Sem dúvida nenhuma. O pastor disse agora há pouco, o maior exemplo de inclusão que nós temos é a própria Bíblia. Mas nós temos que entender que nós estamos falando de inclusão social. Então, nós temos que ter o quê? Interação social recíproca. Quando nós falamos sobre isto, aí ocorre uma outra complicação. Eu chamei de complexidade da inclusão social. Porque a inclusão social não é só a inclusão de pessoas com deficiência, não é só a inclusão de pessoas pobres ou ricas, não é só a inclusão de pessoas altas, baixas, gordas, magras, que eu acho bonito, acho feio, não vem ao caso. A inclusão, ela está em nível de nacionalidade, língua, idioma. Isso leva à xenofobia, ao xenofobismo. Também aquele pé rapado que veio de tal país agora está querendo o quê aqui? Então, veja, isso é xenofobia. E às vezes a xenofobia não chega a ser nem internacional em termos de outra nação fora do nosso país. Muitas vezes essa xenofobia, esse xenofobismo ocorre entre irmãos nossos da mesma terra. Brasileiros do norte que não conseguem conversar com os do sul que não conseguem conversar com os do norte, do leste para o oeste. Então, nós precisamos estar vigilantes com relação a esta inclusão social. A etnia, veja que eu sou partidário de uma tese mais contemporânea. Eu não gosto da expressão raça, não tem nada errado em falar em raça, mas é que na ciência contemporânea, sobretudo na sociologia contemporânea,
A palavra raça, ela tem sido deixada de lado, porque, afinal de contas, nós somos humanos. E como crentes, como cristãos, eu particularmente, eu sempre digo aos meus alunos e às pessoas que me ouvem, eu ouso corrigir a famosa e célebre frase de Aristóteles. Quem sou eu para, não é, corrigir Aristóteles? Pois é, com a autoridade de Cristo nós podemos dizer, quando Aristóteles diz o homem é um animal político, eu me recuso, porque eu não sou animal. Eu sou um ser político, que lá na Grécia, polis era a cidade. Político não é o sujeito corrupto. Político sou eu e você, somos cidadãos. Em latim nós falamos cidadão, em grego falamos político. Político e cidadão são sinônimos. É que essa palavra foi tão estigmatizada que quando alguém fala, você é político? Deus me livre, credo. Não, eu sou político, eu pago impostos, eu voto, eu participo da sociedade, eu sou um cidadão. É que como eu falo português, eu falo civita, cidade, cidadão, cidadania. Se eu era grego, eu falava polis ou política. Tá certo? Então, nós somos seres políticos, porque nós não somos animais. Aliás, quem lê Gênesis direitinho vê que quando Deus criou o universo, Ele não falou, olha, esses animais vão ser chamados homem e mulher. Não falou nada disso. Ele criou os animais, criou os homens bem diferentes, tá certo? Então, isso para nós é muito importante. Então, quando nós falamos em etnia, nós falamos realmente em cultura, nós falamos em traços físicos. Então, nós falamos em etnia. Nós estamos dispostos a incluir, sem discriminação étnica, nível econômico, estamos dispostos a incluir ricos, pobres, classe média, A, B, C, D, E, F, sei lá o quê. Nós estamos dispostos a incluir pessoas que são doutores, livres docentes, pós-doutores, analfabetos, semi-analfabetos, pessoas que conhecem muito mesmo sem ter diploma, pessoas que não conhecem nada e que têm diploma. Tá certo? Nós estamos dispostos a isso. E as religiões, nós estamos aí. Originalmente nós falávamos em religião apenas aquelas que tinham alguma ligação com Deus de acordo com a sua própria crença. Até bem pouco tempo só existiam 3 religiões no mundo. Era o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, porque não obstante a diferença entre a sua crença e a sua fé, essas 3 religiões falam de uma religação com Deus, de uma nova aliança ou de uma aliança com Deus. Depois vieram outras linhas de pensamento que hoje são também chamadas de religião por força do hábito que algumas ciências sociais acabaram colocando. Mas elas não trazem a figura de um Deus. Ah, eu creio num ser superior. Tudo bem, quem é esse ser superior? Então, eu posso até dizer que você é um deísta, você até crê num Deus. Mas eu sou um teísta, eu creio num Deus criador e que continua a cuidar de sua criação. Deus criou e continua a cuidar dessa criação. Então, nós somos teístas. Nós cremos num Deus criador que continua a cuidar. Nós somos teístas cristãos, porque cremos num Deus triuno, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós somos teístas cristãos presbiterianos, porque nós somos orientados por uma confissão de fé. E nós trabalhamos em cima desta confissão de fé e de um sistema de governo que nós chamamos de sistema presbiteriano de governo, que não é porque eu sou presbiteriano, mas eu acho que é o melhor que existe, com todo o respeito que eu tenho pelos outros modelos de governo. O modelo representativo, para nós, é muito interessante, afinal de contas, como é que nós poderíamos fazer aí, hoje, uma reunião de todos os presbiterianos do Brasil numa praça pública? Não cabe, não é? Então, para ser congregacional é muito difícil, episcopal, então, é complicado. Existem os recursos tecnológicos, hoje não veio ao caso,
Mas é isso, nós precisamos falar das religiões. Do sexo, nós estamos dispostos a falar em inclusão sexual? Nos limitamos ao homem e à mulher, ao macho e à fêmea? Ou aceitamos outras linhas que estão aparecendo por aí agora? Isso tem que ser claro para nós, tá certo? Incluir homem e mulher, eu penso que não existe problema, porque nós cremos nesta criação, mas estamos dispostos a outras, e mesmo entre homens e mulheres, nós estamos dispostos a incluir homens em postos que são tradicionalmente chamados de postos de mulheres, ou mulheres em postos que são tradicionalmente chamados de homens. E não é errado ser favorável ou desfavorável. O que é errado é nos mantermos simplesmente alienados a isso. Nós precisamos discutir. E como bons presbiterianos, colocamos na mesa, discutimos. Temos lá o nosso conselho, temos lá os nossos momentos de discussão, não é, pastor? Isso para nós é favorável. E o sistema presbiteriano tem outra vantagem que eu vejo, que o pastor não fica com a carga dele sozinho ter que decidir. É a igreja quem decide por meio dos seus representantes que foram eleitos pela igreja. Não é? Isso é muito importante. E quando nós falamos em idade, estamos dispostos a incluir crianças, adolescentes, jovens, jovens adultos, adultos e pessoas de maior idade. Eu não gosto da palavra idoso, não por nada, é que idoso todo mundo é, né? Todo mundo tem uma idade. Então, existem pessoas que são mais idosas e menos idosas, então, maior idade ou menor idade. O psicanalista e psicólogo e pedagogo alemão Erik Erikson, ele estabeleceu 8 idades, 8 faixas etárias na linha do desenvolvimento da pessoa humana, mas ele deixou uma 9ª, ele morreu antes e não viu que ela realmente passou a existir. Por quê? Porque a expectativa de vida esbarrava em torno dos 80, e ele fez lá uma aproximação até 80 anos. Mas ele deixou isso pronto, porque hoje nós temos, graças a Deus, muitas pessoas passando dos 80, dos 90 e dos 100. Tá certo? Então, estamos dispostos a isso? A aparência física, aquela história, eu não fui com a cara de fulano. Essa expressão é muito popular. Gente, isso é lombrosianismo, isso é pecado. O que é isso? Com aquela cara de anjo, você viu o que aconteceu? Depois ele traiu. O que é cara de anjo? Essa expressão não é adequada para nós cristãos. Nossa, aquele fulano, aquela fulana com aquele narizinho empinado. Que negócio é esse de narizinho empinado? Não é? Isso é lombrosianismo. Cesare Lombroso, um biólogo italiano, que no final do século XIX, começo do século XX, escreveu uma teoria toda do comportamento humano baseado na fisionomia do sujeito. Quem é advogado aqui sabe disso, porque estuda isso na faculdade de Direito. Não é? Nossa, que susto, né? Olhou para a pessoa, nossa, não, cara de bandido, Gente, de onde eu tiro isso? Gente, isso é pecado, eu não posso falar isso. E eu tenho que me policiar, tá certo? Então, a aparência física, eu estou disposto a incluir aquela pessoa que eu não acho bonita? Ou então aquela pessoa que é bonita e pode ser concorrente, porque talvez seja minha namorada, meu namorado? Não, então é isso. E as pessoas com deficiência, que é realmente o foco do nosso bate-papo hoje. Tá certo? Mas veja, quando falamos em igreja inclusiva, nós temos que pensar em tudo isso, porque senão não é uma igreja inclusiva. A igreja inclusiva é inclusiva em todos os aspectos. Tá certo, meus irmãos? Então, vamos pensar, o que Jesus falou das crianças? O que é que a palavra de Deus fala das pessoas com deficiência? Temos muitas passagens, eu só destaquei algumas. Veja, com relação às crianças, quer mais que isso? Quer inclusão maior, quando aquelas pessoas adultas falam, não, você é criança. O que é que Jesus disse? Deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque deles é o reino dos céus.
E tem outras explicações. Veja, Jesus, ele traz uma ordem específica, mas nós podemos usar isso como metáfora. Tá certo? Porque isso acontece conosco. Pessoas com deficiência, cegos, surdos. E hoje nós não temos somente pessoas com essas deficiências, pessoas com dificuldade de mobilidade, não temos só pessoas com esses problemas. Hoje nós sabemos, por exemplo, que existem pessoas que não têm o paladar, não saboreiam a comida, pessoas que não sentem cheiro, não têm olfato. Isto também são pessoas com deficiências. Nós, antigamente, toda criança agitada, nós chamávamos de, está vendo aquela criança mal educada? Puxa vida, não tem pai para cuidar. Hoje nós sabemos que muitas crianças são hiperativas, tem hoje lá um transtorno, que nós estudamos em psicologia, em pedagogia, que se chama TDAH, hiperatividade. Aquela criança, ela tem um transtorno, ela precisa ser cuidada. Estamos dispostos a incluir essa criança na classe da escola dominical, ou vamos dar um jeitinho de deixá-la fora porque ela dá trabalho para a gente? Tá certo? Pessoas com síndrome de Down, nós sabemos que existem vários níveis de Down. Existem pessoas que têm limitações menores e limitações maiores. Estamos dispostos? Veja que hoje a sociedade tem dado bons exemplos. Eu tenho encontrado pessoas com síndrome de Down nos caixas de banco, caixas de supermercado. Estão trabalhando em atendimento público, estão fazendo faculdade, estão sendo bacharéis em várias áreas, administração, economia, marketing. Veja, a sociedade está fazendo isso, uma sociedade que hoje nós sabemos corrompida, e nós que somos crentes, dispensamos essas pessoas? Não. Estamos dispostos a incluir ou não? Também tem isso. Qual é a nossa disposição? Então, as pessoas com deficiência, elas têm que ser avaliadas. Nós precisamos saber se as queremos entre nós ou não. Adultos e idosos, veja lá, em 1 Timóteo, nós temos claro isso. Não repreendas ao homem idoso. Aliás, essa mensagem é para pastor e presbítero, né, pastor? Ele fala claramente aos pastores, né? Não repreender ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços, e como irmãos, né? Exorta-o como a pai, aos moços e como a irmãos. As mulheres idosas como a mães, as moças como as irmãs, com toda a pureza. Então, uma orientação para todos nós cristãos. Vejam, meus irmãos, quando nós falamos em posição social, todos conhecem essa passagem, ela é famosa, a gente traz aqui também uma passagem de Lucas. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Lembra dessa discussão entre os apóstolos? Quem é o maior? Quem é o maior? Quer dizer, então, será que é o mais culto, menos culto? Será que é o mais rico, menos rico? Será que é o mais bonito, menos bonito? O mais alto, ou o mais baixo? Não. Veja o que Jesus disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim, pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Gente, isso é duro, é pesado para todos nós que ocupamos cargos de liderança. E todos nós aqui ocupamos cargos de liderança, seja no trabalho, seja na igreja, seja na família, no lar. Nós temos sempre uma posição de liderança. E o poder é complexo, não é? Nós estudamos o poder em psicologia, em filosofia, em pedagogia, no direito, nós estudamos o conceito do poder. O poder é terrível. Eu escrevi um artigo não faz muito tempo, está aí nos jornais que saiu, depois os irmãos podem colocar, pautado numa frase de um amigo nosso que trabalhava comigo no Mackenzie, hoje é falecido.
Ele disse certa vez, e aquilo ficou gravado para mim, e daí eu escrevi um artigo, que você conhece o sujeito em 2 momentos, ou quando ele está bêbado, ou quando está no poder. Então, veja bem, e a gente discorre sobre isso. Precisamos ser diligentes. Alguém tem que ter poder, claro, e isso também é bíblico, isso também é palavra de Deus, mas precisamos ser diligentes, inclusive com relação às nossas lideranças. Veja o que Jesus disse: aquele que dirige, seja como que serve. Aqueles que estão subordinados a nós, por uma hierarquia, por um organograma empresarial, sim, é preciso existir uma hierarquia, até para que exista uma ordem de trabalho, tá certo? Mas eu preciso lembrar que eles não são escravos, tá certo? Eles não são escravos, são pessoas que trabalham conosco, servem conosco, são coadjutores, tá certo? Então isso é muito importante, eles servem conosco, nós temos uma ocupação de liderança. Pois bem, e quando nós falamos sobre nacionalidade e situação social, vocês se lembram daquele caso em Atos dos Apóstolos, das viúvas gregas, que foram excluídas, abandonadas, esquecidas, sei lá o que aconteceu com elas, mas alguém observou, tomou cuidado e levou o caso e foi estudado. Então, nós temos, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas, dos gregos, contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distorção ou na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Praticamente, simbolicamente ou não, nós entendemos que aí nasce o diaconato, não é, pastor? Então, domingo que vem, haverá assembleia aqui na igreja para eleger os diáconos. Realmente, o diácono é aquele que serve, independentemente de receber muito obrigado ou não, não precisa. Esse é o servir, tá certo? Então, elas eram de outra nação, elas eram de outra situação social. Na carta de Paulo aos Colossenses, ele deixa bem claro: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, nem circuncidado ou não circuncidado, bárbaro, cita, escravo, livre. Cristo é tudo em todos. Estão percebendo exemplos de inclusão? Eu não sei se aconteceu, mas há exortação para isso, porque nós não temos a resposta disso, mas temos a ordem, tá certo? Nós temos a ordem. Então, comportamento, atitudes e ações da igreja no processo da inclusão social. Vamos retomar as passagens que nós lemos no início e agora aplicar para nós. Veja lá. Todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas nos convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. Pois bem, tudo isso que nós falamos, meus irmãos e irmãs, é lícito. Agora, cabe a nós discernirmos e sabermos o que é que realmente nos convém. Tá bem? Então, quando falamos em inclusão social, nós precisamos lembrar desses conceitos, nós precisamos lembrar do que é alteridade, empatia, resiliência, altruísmo, amor, paixão, trabalho, serviço e fé. Se eu não assimilei esses conceitos, fica difícil decidir se eu realmente estou pronto para incluir diferentes nacionalidades, diferentes etnias, diferentes níveis econômicos, diferentes níveis culturais, diferentes religiões, diferentes sexos, diferentes idades, diferentes aparências físicas e as pessoas com deficiência. Hoje, quando se fala em igreja inclusiva, nós precisamos realmente estar muito
atentos ao que se fala de igreja inclusiva. Em São Paulo, principalmente, já tem lá pelo menos uma meia dúzia, que quando eles falam inclusiva, é inclusiva de um desses itens aqui, que eu não preciso falar e vocês já sabem qual é. Tá certo? Mas esquecem dos outros. E igrejas que incluem esses outros e não comentam sobre aquele caso. Quando nós falamos sobre aquele caso, vamos falar diretamente sobre o sexo, nós precisamos também entender que muitas vezes nós podemos integrar, nós podemos introduzir, mas não incluir. A igreja acolhe a todos. A igreja está aberta para todos, mas a igreja continua sendo a igreja de Cristo. Nós precisamos entender isso, tá certo? E vamos nos deter efetivamente ao título que o nosso pastor nos pediu. Eu trouxe essa abordagem geral para mostrar para os irmãos que não é fácil falar de igreja inclusiva. Igreja inclusiva pressupõe todos esses temas, mas vamos nos prender às pessoas com deficiência. Então, quando falamos em pessoas com deficiência, meus irmãos, nós temos que falar realmente com muito cuidado, com muita compaixão. Nós precisamos orar muito a Deus. Por quê? Porque a inclusão de pessoas com deficiência, ela tem que ser pensada hoje, não somente com o coração e com o sentimento, mas tecnicamente. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa com deficiência visual aqui, ou um cego, eu preciso estar cuidando da minha posição e da posição das caixas acústicas, porque o cego, ele se orienta pela audição. Então, ele vai pensar que eu estou lá em cima. Ele não vai me ver aqui. Por isso que quando temos uma pessoa cega ou com deficiência visual, nós nos apresentamos, sabendo disso, nós nos apresentamos, olha, eu sou uma pessoa de meia estatura, 1,65 m, tenho cabelos grisalhos, tenho 67 anos de idade, estou trajando um terno de verdade, de 3 peças, né? A gente fala terno, às vezes esquece que terno tem que ter colete, senão não é terno, é duo, né? Então, mas brincadeiras à parte, estou usando um terno listrado, cinza claro. O que é cinza? Talvez ele tenha esse conceito, não tem? Se ele não tiver, ele vai tentar assimilar. Porque nós temos o cego de nascença, que, segundo os estudos, não é, desenvolvidos, essas pessoas que são cegas de nascença, ou seja, nunca foram videntes, nunca enxergaram, elas não sabem o que significa enxergar, então elas têm que ter um tipo de tratamento, uma forma de se conduzir com elas, porque elas não têm a memória da visão. Agora, existem pessoas que são cegas porque ficaram cegas ao longo da vida, ou criança, ou adolescente, ou adulto, uma doença, um acidente. Essas pessoas têm a memória, só que a memória está parada no tempo, e eu preciso tomar cuidado. De repente eu falo, olha, eu estou aqui com uma cadeira assim assada, mas no tempo dele, quando ele enxergava, não existia essa cadeira, então não adianta eu insistir com ele, eu preciso usar uma forma de comunicação adequada àquela pessoa. Existem pessoas surdo-cegas, de nascença, sabiam? Eu, quando via, a primeira vez que eu vi uma pessoa surdo-cega se comunicando, eu fiquei emocionado, eu chorei. De uma coisa tão linda, de quem estava com essa pessoa, cuidando dela, se comunicava pelo tato, com a mão no pescoço aqui, e eles se comunicavam quase que nem a gente, assim. Ela foi educada para isso, e aquela pessoa dedicada, incluindo aquela pessoa na sociedade, é emocionante, gente. Eu fiquei realmente emocionado aquela vez. Dali para frente, aí eu fui me acomodando e assimilando, fizemos cursos, escrevi um curso de especialização, né, um lato sensu no Mackenzie, para pessoas com deficiência. E nós tínhamos lá especialistas em surdo-cegueira. Essas pessoas estão aí no mundo, elas são introduzidas,
São integradas ou são incluídas? Tá certo? Quando nós nos apercebemos que um filho, uma pessoa, uma criança, não reage aos sons, rapidamente precisamos estar cuidando disso. Geralmente a criança se assusta. Se não aconteceu nada, o médico precisa ser consultado. Talvez tenha alguma deficiência auditiva. Tá certo? Então, uma pessoa que é surdo de nascença, não sabe o que é ouvir. Então, a gente conduz de uma forma. Quem ficou surdo ao longo da vida, conduz de outra forma. Então, é preciso ter especialistas para todos esses casos. Pessoas que têm dificuldade de deslocamento, pessoas que não podem subir escada, pessoas que, para se colocar na cama, têm dificuldades porque dói o joelho ou porque tem problemas na coluna. Nós precisamos estar atentos. Eu vejo aqui esses bancos confortáveis, tão bonitos, mas nem todos os templos têm esse conforto. E nós precisamos estar atentos a isso. As crianças hiperativas, que elas são crianças durante um tempo, mas elas depois viram adolescentes e adultos e continuam com o transtorno de hiperatividade. Veja, por exemplo, que hoje já não se usa mais a expressão autismo ou autista. Não é errado usar, mas nós falamos em TEA, transtorno do espectro autista. Por quê? É um espectro, existem vários níveis. O Asperger, por exemplo, hoje é colocado dentro do espectro autista. Então, nós temos pessoas que têm um grau de autismo menos agressivo, menos contundente, mas temos crianças que chegam na escola e se escondem debaixo do banco, e as professoras ficam malucas, onde está aquela criança? Tá certo? Ou então que gostam de pregar uma peça em alguém, porque, veja bem, isso não mexe com a inteligência, isso mexe com o comportamento. Essas crianças são inteligentes sim, queridos. Os hiperativos são inteligentes sim, eles aprendem, e aprendem igualzinho a quem não tem o transtorno. Só que eles apresentam dificuldades para serem ensinados. O processo ensino-aprendizagem, eu tenho uma tese que eu chamo de processo ensino-aprendizagem-ensino. Né? A literatura tradicional fala em processo ensino-aprendizagem. Eu tenho alguns trabalhos publicados onde eu reforço. É o processo ensino-aprendizagem-ensino. Por quê? O professor ensina, o aluno aprende e ensina novamente o professor. E aí é que fica aquela dúvida, será que o aluno aprendeu? E algumas pessoas ficam bravas quando nós, pedagogos, falamos sobre isso. Se ele não aprendeu é porque eu não ensinei. Não, claro que eu ensinei, eu sou professor. Espera, você vai a uma loja de eletrodomésticos. Você consulta aquela pessoa que está ali, não é, expondo o seu produto. Você faz uma série de perguntas, aquela pessoa te dá as respostas. E aí você diz muito obrigado e vai embora. Você comprou? Não. Então ele não vendeu. Ele pode ser um vendedor, mas não vendeu. Ele só vende quando alguém compra. Eu posso ser um professor, eu posso ser um educador, mas eu só ensinei quando alguém aprendeu. Se alguém não aprendeu, eu não ensinei. Falei bonito, as pessoas me admiraram, acham meu currículo maravilhoso, porém, eu não ensinei. E isso não vale só para o professor, isso vale para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã, para o pastor, para o presbítero, para o diácono, vale para todos. Quando nós ensinamos, a pessoa aprendeu, ensinou, aprendeu. E veja, o aluno nos ensina. A nossa ovelha na igreja nos ensina, os nossos filhos nos ensinam. Por isso o processo, ele vai e volta, tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, pessoas com deficiência devem ser tratados com carinho. Lembram-se daquele diagrama que eu coloquei? Caso, conhecimento,
objetivos e ação. O caso todos nós já conhecemos, inclusão social das pessoas com deficiência. Quais são os nossos conhecimentos sobre esse assunto? Não tenho? Vamos estudar. Por quê? Porque eu tenho objetivos. Quais são meus objetivos? E aí eu planejo uma ação, para que eu consiga lograr o êxito que eu desejo. Senão, nada feito. Então, meus irmãos, caminhando para o final, eu tenho a dizer o seguinte: que Deus nos abençoe, que Deus nos dê realmente o discernimento desses conceitos, que possamos assimilá-los segundo a vontade de Deus para a glória dele, não para a nossa. Tá certo? Por quê? Lembremos-nos de uma outra promessa de Deus: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não são algumas coisas, todas. Às vezes nós somos colocados assim: mas isso é espírito de Poliana. Não, a fábula da Poliana veio muito tempo depois da palavra de Deus. Esta promessa veio bem antes, tá certo? É como aquela história, né, que o pessoal fala assim: você lembra daquela famosa frase de Pitágoras? Ensine a criança e não será necessário punir os homens. É verdade, essa frase está lá nas obras de Pitágoras. Só que Pitágoras nasceu 500 anos depois de Salomão. Ele já tinha falado isso: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Tá certo? Nós vemos o Paulo Coelho reproduzindo 1 Coríntios 13, ele não teve a hombridade de colocar a referência, e as pessoas ouvem e leem: que bonito. É bonito mesmo, mas aquilo é 1 Coríntios 13, Paulo que escreveu isso há 2000 anos atrás, o sujeito escreveu no livro dele e não colocou a referência bíblica. Estão percebendo? Mas não tem problema, eu não vou pedir direitos autorais, porque nem são meus, e já caíram em domínio público, porque tem mais de 20 anos. Então, nós vamos usar tudo para a glória do Senhor. Meus irmãos, eu passaria aqui o dia todo falando com vocês. Eu gosto, é o que eu faço, é o que eu gosto, é o que eu estudo, é o que eu escrevo. Temos as nossas limitações e também temos os nossos gostos, né? Temos as nossas tendências, obviamente. Eu me sinto à vontade porque eu estou falando a língua de vocês, que eu sei. Mas, muitas vezes, eu falo para gente que não concorda comigo. Tá certo? Mas, obrigado, reverendo.